Vamos a Brasília com o Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio. Olá, Guilherme Macalossi, muito bom dia a todos. Olha, também trago aqui uma recordação, digamos assim, né? A gente não esquece. Completam-se hoje, exatamente hoje, 2 semanas daquela famosa reunião muito séria, muito grave, entre o ministro do Trabalho e representantes do setor produtivo do Rio Grande do Sul, notadamente a Federação das Indústrias, Fiergs. Durante aquela reunião, o setor produtivo, já ali com o mundo inteiro estarrecido com a tragédia que se abatia sobre o Rio Grande do Sul, chamava atenção para o fato de que as empresas, os empregos estavam simplesmente submersos, né? E que, portanto, para uma situação excepcional era necessário uma solução também excepcional. E foi por essa razão que a Fiergs solicitou ao governo federal a autorização especial para promover, por exemplo, férias coletivas, para suspender contratos para começo de história, para reduzir a jornada de trabalho e reduzir também salários. Essa medida e outras medidas correlatas foram adotadas durante a pandemia e foram exatamente essas medidas que salvaram, na ocasião, mais de 11 milhões de empregos aqui no nosso país. Isso foi produto de uma medida provisória do governo anterior, que acabou se transformando na lei 14.437 de 2022, que autoriza o presidente da República, em casos de calamidade, né? Em caso de emergência decorrente de calamidade, a baixar um decreto exatamente promovendo medidas como essa, que além da redução da carga horária, né, da jornada de trabalho e de salários, também férias coletivas, empregados e empregadores poderiam negociar antecipação de férias, poderiam inclusive negociar a decretação de férias coletivas, flexibilizar o banco de horas e também suspendeu os recolhimentos do FGTS. A questão, como também mais recentemente disse a Fiergs, 9 em cada 10 indústrias ou empresas desse porte no Rio Grande do Sul estão absolutamente paralisadas, inviabilizadas, submersas, né? Foram muito afetadas pelas enchentes, os equipamentos foram danificados, se não destruídos, e há uma capacidade muito limitada de retomar a normalidade. Fazer com que essas empresas se endividem ainda mais, que toda empresa precisa se alavancar, precisa se financiar, precisa se endividar para crescer, para se desenvolver. E as enchentes já pegaram essas empresas numa situação limite. E tudo que o governo federal fez até agora foi oferecer linhas de crédito para que essas empresas se endividem cada vez mais. E isso certamente não será a solução para o problema. A questão é que isso foi também solicitado pessoalmente pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao presidente Lula, e ele fez ouvidos de mercador, tanto quanto o ministro do Trabalho. Inclusive, os representantes da Fiergs nos disseram aqui em entrevista ao jornal Gente que estavam muito otimistas com relação a uma resposta positiva do governo federal depois daquela conversa com o ministro do Trabalho, né? Mas olha, ou o ministro optou por embromar todo mundo, ou então ele disse inclusive que seria muito difícil, o prazo era muito curto para se elaborar uma medida provisória nesse sentido, etc. Quer dizer, o ministro do Trabalho nem sequer sabe da existência dessa lei, uma lei tão recente, né, de 2022, que autoriza o presidente a promover tudo isso por meio de decreto. Especialistas estão prevendo para o Rio Grande do Sul um índice devastador de desemprego. As empresas não terão como manter os empregos de pessoas, dos seus empregados, porque afinal de contas, enfim, não fatura, se não entra dinheiro, não tem como pagar contas, não tem como pagar salários. É por essa razão que um grande acordo
aberto por um decreto do presidente, certamente abriria ali um caminho possível, né, para negociar a preservação de empregos. Olha, estamos falando entre 2,5 milhões e 3 milhões de trabalhadores que podem ser ou poderiam ser afetados ou beneficiados com a assinatura desse decreto. Mas aí tem duas questões fundamentais. A primeira é uma questão de princípio, de um princípio mofado, atrasado, né, do sindicalismo brasileiro, de ser contra isso, como eles foram contra o PT e sindicalistas que o PT controla, enfim, os sindicatos e centrais sindicais, se colocaram contra a lei lá de 2022, que acabaria por salvar 11 milhões de empregos. E continua sendo contra, não quer de jeito nenhum, e etc. e tal. E tem o fator talvez mais importante ainda, é o fato de essa lei ter sido aprovada no Congresso Nacional a partir de uma medida provisória do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Lula não quer dar esse braço a torcer, não quer se utilizar de uma lei de Bolsonaro para salvar empregos no Rio Grande do Sul. Agora nós voltamos para São Paulo com Pedro Campos, que está de volta. Seja bem-vindo.